Olá a todos, vamos hoje começar a estudar as funções definidas por radicais quadráticos. Na figura está representada a função y igual a x ao quadrado, bem conhecida de todos vós, e que é representada pela parábola de vértice na origem. Como podemos observar, o domínio da função é o conjunto R e o contradomínio é o conjunto R0+. Também podemos observar na figura que o gráfico é simétrico relativamente ao eixo dos y, por isso a função é par e dessa forma não é injetiva. Não sendo injetiva, como estudámos no ano passado, ela não admite inversa. No entanto, isso pode acontecer numa situação especial, se nós considerarmos a restrição desta função ao intervalo R0+. Temos então aqui representada a restrição do gráfico da função inicial ao intervalo R0+. Sendo assim, apenas temos o gráfico representado entre 0 e mais infinito e, como podemos observar, a função desta forma é injetiva. Lembras-te que é uma função injetiva? É aquela em que objetos diferentes correspondem a imagens diferentes. A função também é subjetiva, ou seja, o contradomínio coincide com o conjunto de chegada. Se te lembras, atrás nós considerámos na restrição que o conjunto de chegada desta função era R0+, e é isso exatamente que observamos na figura. Sendo a função injetiva e subjetiva, a função é bijetiva pelo que admite inversa. Desta forma, podemos determinar a expressão analítica da função inversa de G. Como fazemos isso? É exatamente o que está representado a seguir. Colocamos x² igual a y, e x maior que 0, tendo em atenção então o domínio desta nova função, e sendo assim o x é a raiz quadrada de y. Ou seja, a função inversa, que é definida por g menos 1, é uma função de R0+ em R0+, em que a cada x fazemos corresponder a raiz quadrada de x. Sendo assim, a função inversa da função x² é, então, a função raiz quadrada de x. Aqui temos representado o gráfico da função y igual a x² restrita a R0+, e o gráfico da sua inversa, raiz de x, exatamente no mesmo conjunto. O que podemos verificar é que os gráficos destas duas funções, que são inversa uma da outra, são simétricos relativamente à reta y igual a x. Esta propriedade já tinha sido estudada no ano anterior. Conhecendo então o gráfico da função y igual a raiz de x, que é o que está representado na segunda coluna da tabela, através de todas as transformações gráficas, nós podemos obter todos os outros gráficos que se obtêm a partir do gráfico original. Essas transformações foram estudadas no 10º ano. Correspondem a translações na horizontal, translações na vertical, dilatações e contrações tanto na vertical como na horizontal. Por observação da tabela, podes ver o que acontece em todas essas transformações. O que te peço agora é que realizes o exercício que te é apresentado a seguir. Vou-te dar uma ajuda. Para determinar o domínio de cada uma destas funções, tens que ter em consideração que o radicando de cada um desses radicais não pode ser inferior a 0. Para fazer a segunda linha, deves ter em consideração todas as transformações dos gráficos de funções. Translações na vertical, translações na horizontal, dilatações e contrações. Não se pretende aqui que tu utilizes a calculadora gráfica. Vou-te dar um exemplo para o caso da função g. Por exemplo, a partir de raiz de x, quando fazemos raiz de x mais 4, o que acontece é uma deslocação na horizontal para a esquerda de 4 unidades. Quando multiplicamos por 3, o que vai acontecer é uma dilatação na vertical, em que todas as imagens vão passar ao triplo. Por último, quando adicionamos 2, vai haver uma translação do gráfico 2 unidades no sentido de baixo para cima. Na terceira linha, tens que estudar a função quanto à monotonia e a existência de extremos. Aqui pretende-se que a partir do esboço do gráfico que efetuaste na linha anterior, consigas responder a esta questão.